Passo a palavra para o Rafael Zanata, que é da Associação Data Privacy Brasil. Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Muito obrigado pelo convite para participar desta audiência pública aqui da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Agradeço especial ao deputado Elias Vaz, deputado Auro Ribeiro, pelo generoso convite feito à nossa associação. Sou Rafael Zanata, sou o diretor da associação, que é uma entidade civil sem fins lucrativos, sediada em São Paulo. Nós fomos fundados em 2019 por pessoas que trabalharam na criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e pela construção de uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. Temos uma equipe de 25 pesquisadores de diferentes áreas, como direito, sociologia, relações internacionais e jornalismo. A associação também integra a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados Pessoais, o Conselho Consultivo da Sociedade Civil da Informação da OCDE e também representamos a sociedade civil perante o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais da ANPD, e saúdo também a diretora Miriam Wimmer, que fez uma apresentação muito primorosa aqui no dia de hoje. A discussão sobre a aplicação da LGPD está no DNA da nossa ONG. Então, nosso trabalho tem muito a ver com a correta aplicação da LGPD com outras legislações. Por isso que essa discussão entre a relação entre LAI e a LGPD é crucial para nós. Como foi muito bem dito pelo deputado Elias, o problema concreto é de interpretação da LGPD nos pedidos de acesso à informação. Não há uma incompatibilidade entre as legislações, isso é um consenso dessa audiência pública. A LGPD foi criada para ser um instrumento de ampliação de direitos. O problema é que ela tem se tornado, aos poucos, um escudo para impedir o jornalismo de dados, as investigações civis e o acesso à informação. Essa é uma questão que nós temos enfrentado desde a criação da LGPD. Os ruídos entre a LGPD e LAI já estavam colocados desde 2018, desde a formulação e aprovação da lei. E em 2021 nós tivemos a oportunidade de aprofundar essa análise sobre esses problemas e a ascensão de uma má interpretação da LGPD por duas organizações de jornalismo. Uma é a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e a segunda é a Fiquem Sabendo, uma organização civil também dedicada à ampliação da LAI e do jornalismo de dados centrado em informações públicas. Inicialmente, o diagnóstico feito com os jornalistas da ABRAGE era da ascensão do número de casos de recusa de acesso à informação com base em leituras equivocadas da LGPD. Então, nas oficinas que nós realizamos em 2021, nós discutimos vários casos paradigmáticos sobre a aplicação da LGPD de forma equivocada. Alguns desses casos foram, inclusive, listados aqui pelo Manuel na sua apresentação. Então, por exemplo, em um dos pedidos feitos por jornalistas, foi requisitado com base na LAI o seguinte: olá, gostaria da relação completa dos visitantes dos prédios da Secretaria de Cultura do Ministério de Turismo de 1º de janeiro de 2019 a 23 de dezembro de 2020, com as informações nome, empresa, cargo, função, data, horário de entrada, horário de saída. A resposta oficial, que foi passada ao jornalista, é de que essa relação dos visitantes contendo o CPF dos visitantes estaria submetida à aplicação da LGPD. Então, lá a resposta dizia, entre aspas, considerando a proteção dos dados pessoais, considerando que o novo regime de tratamento de dados pessoais se aplica ao tratamento de solicitações de acesso à informação, considerando o artigo 17 e 18 da LGPD, que ao cidadão natural é assegurada a titularidade dos seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, privacidade, de só haver a permissão das informações mediante consentimento pessoal. E diante do exposto, eles diziam que tiveram que fazer um novo pedido ao Ministério paralelo para que houvesse o envio dos relatórios sem os CPFs. E aqui começa uma confusão entre a natureza dessa informação. Então, uma primeira confusão feita é que o CPF ele não é um dado pessoal sensível, nos termos da LGPD. Ele é tão simplesmente um dado pessoal. A segunda confusão é a ideia de primazia do consentimento como se fosse algo derivado do artigo 17 e 18. Isso também não existe, de acordo com a LGPD. Inclusive, o consentimento é uma das bases legais de tratamento, dentre 10 outras previstas, e a LGPD busca combinar quando há um interesse público. Então, um outro pedido bastante simples dizia o seguinte: por favor, fornecer a lista de visitantes que estiveram no Palácio do Planalto entre os dias 15 de abril de 2021 a 4 de maio de 2021. E a resposta, nesse caso, foi a seguinte: esclarecemos que não é possível atender a solicitação porque consideramos desproporcional, já que abrange dados relativos a milhares de visitantes do Palácio do Planalto, e esclarecemos ainda que a relação pretendida é composta com dados pessoais,
nome completo desses visitantes e que tais dados foram recepcionados com a finalidade de zelar pela segurança da Presidência da República. Assim, a divulgação dos nomes, para fins que os visitantes desconhecem e não autorizam, caracteriza tratamento de dado pessoal sem o consentimento do titular, o que fere os artigos 6º e 7º da LGPD e faz a menção explícita. Houve recurso, diante do recurso, os mesmos argumentos foram mantidos de que o pedido era desproporcional e que o repasse implicaria em violação da LGPD, sem qualquer diálogo com os fundamentos da lei. Então, esses episódios eles mostram que, mesmo com reiteradas avaliações da CGU de que as informações são públicas, tem um descumprimento da lei, agredindo em especial os fundamentos que dão sustentação à LGPD. A LGPD traz como fundamentos liberdade de informação e garantia do exercício da cidadania. E o que se percebe nessas respostas é uma leitura descasada dos fundamentos. É como se essa utilização tática e intencional de ocultar a informação se prendesse à leitura específica de alguns artigos de forma completamente equivocada. Então, o problema é de interpretação? Sim. Temos que voltar e rebater a tentativa de interpretar esses artigos específicos de forma desconectada com os fundamentos, especial artigo 2º. Esses são só alguns exemplos de dezenas de casos que se acumularam. Um levantamento feito pelo jornalista Eduardo Goulart, que trabalhou conosco no Data Privacy e integra Fiquem Sabendo, identificou 79 pedidos de acesso à informação feitos a órgãos públicos federais e negados até a terceira instância com base na LGPD. Vejam, os pedidos de informação só chegam a essa instância administrativa quando o órgão requerido negou acesso aos dados por 3 vezes, mesmo depois de reclamações registradas pelo requerente, e nessa etapa cabe à CGU e à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a CMRI, decidir se as informações são públicas ou não. Esse levantamento do Eduardo mostrou que em 40 casos os órgãos foram derrotados em sua interpretação da LGPD após os recursos e obrigados a fornecer as informações, mesmo que parcialmente. E o número de pedidos que foram negados e de erros de interpretação provavelmente é maior, já que muitos dos requerentes eles desistem no meio do caminho por causa da demora no atendimento ou por não saber apresentar um recurso, que é um problema também muito grave a quem tenta sair dessa espiral de recursos da lei. Como nós mostramos no texto Transparência sob Ataque, que foi publicado na Folha de São Paulo há 2 semanas atrás, são muitos os exemplos preocupantes de uso indevido da LGPD. Existem também problemas relacionados a proprietários rurais, com terrenos registrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Esses dados eles ajudam a identificar, por exemplo, se pessoas ou empresas que estavam ocupando irregularmente terras indígenas ou reservas florestais que deveriam ser protegidas. Além da lei, a publicidade desses dados já era obrigatória por força da Lei 10.650, de 2003, por força do artigo 4º, que diz que todas as informações sobre procedimentos de licenciamento ambiental devem ser disponibilizadas ao público em até 30 dias. Entretanto, a Fiquem Sabendo demonstrou isso, em 12 pedidos analisados, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e até a CGU negaram acesso à informação, alegando que a divulgação violaria a LGPD. A Procuradoria do Estado do Mato Grosso também negou acesso a comprovantes apresentados por procuradores para recebimento de verbas indenizatórias, alegando que tinha informações pessoais. Então, quando a LGPD por si só não sustenta a negativa, muitos órgãos também alegam necessidade de trabalho adicional para tarjar as informações contidas nos documentos e assim se adequar à nova lei. Essa estratégia ela foi mobilizada pelo governo para impedir o acesso aos relatórios de fiscalização de trabalho análogo à escravidão, essenciais para o combate e erradicação do trabalho escravo no Brasil e até então divulgados pelo poder público. Numa decisão interna, pautada também pela LGPD, o IBAMA retirou do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental os arquivos de empreendimentos licenciados. E na esfera municipal também nós identificamos que a Prefeitura de São Paulo parou de disponibilizar a base de dados do IPTU. Por mais nobres que sejam as intenções de cumprimento da LGPD, e de fato existe uma intenção, em muitos dos casos, de se adequar à legislação e de cumpri-la, é preciso uma reflexão séria sobre quais dados que possuem funções essenciais em investigações sobre corrupção, danos ambientais e outros problemas crônicos que demandam jornalismo de dados. Uma possível solução é justamente expandir os conceitos relacionados à liberdade de informação e informação de interesse público. Se nós pudermos trabalhar na produção de guias orientativos e mais normas nesse sentido, isso certamente ajudaria a casar a interpretação correta da LGPD, do seu artigo 2º e de forma mais sistêmica. Esses casos são muito graves e eles levantam aqui algumas soluções que já foram aventadas por alguns dos participantes. Nós, do Data Privacy, estamos de acordo com o que o Manuel Galdino e Laura disseram, que uma das soluções seria a construção de uma sistemática de colaboração institucional entre a Controladoria Geral da União,
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e sociedade civil organizada na construção desses guias orientativos, na construção de um método de interpretação para que a lei e a LGPD fossem combinados a partir da experiência que nós já acumulamos em 2021 nesses casos concretos. Especialmente para que exista a proposição normativa, inclusive com exemplos, como faz a ICO, de uma correta interpretação integrada entre lei e LGPD. Uma segunda solução reside justamente nesse esforço de interpretação sistemática da LGPD, de modo a impedir que os artigos isolados sejam usados sem os seus fundamentos. Vou repetir, tanto a liberdade de informação quanto o exercício da cidadania, eles são fundamentos previstos expressamente na lei. E esses casos, desses exemplos que eu dei, eles justamente ocultam isso, eles não mobilizam esse artigo 2º. Então é preciso avançar na criação de interpretações e guias orientativos sobre as informações de natureza pública e eliminar essas utilizações espúrias, indevidas sobre o caráter privado. Não é necessário abrir a necessidade de uma terceira legislação, ou de modificar a lei ou a LGPD. As normas não são rivais e não há uma incompatibilidade sistêmica. Elas são a base de cidadania do século XXI e o problema reside muito mais na interpretação. Então, agradeço muito a oportunidade de falar e encerro aqui a apresentação. Muito obrigado.